Olá, aqui é Suzana Matos, Dicas Terceiro Setor. Sejam bem-vindas ao canal. Bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, recentemente, no dia 13 de julho, nós comemoramos 34 anos da existência do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, 8.069, foi instituída no dia 13 de julho de 1990 e se tornou referência para outros países, né? O Brasil é referência, pioneiro nessa lei. Antigamente a gente tinha apenas o Código do Menor, era uma expressão utilizada menor. Criança nem era reconhecida, às vezes, como indivíduo. Não tinha teu espaço, teu lugar de espaço na sociedade. E a partir de 1990 isso mudou, pelo menos no papel. A gente mudou. Foi estabelecida a lei reconhecendo a criança e o adolescente como indivíduos, como cidadãos, com todos os seus direitos e deveres também. Bom, e a gente vê o artigo 4º, que, meu ver, assim, resume o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Diz assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso está no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, a criança e adolescente é um ser integral e holístico, assim como todos nós. E ela tem diversas necessidades. E esse estatuto foi criado para proteger a criança e o adolescente, para que eles tenham uma infância e uma adolescência de saúde, de alimentação, de educação garantidos pelo Estado. É dever do Estado cuidar de toda a sociedade. Isso diz a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, última Carta Magna que nós temos aí de 1988. Mas é claro que a gente tem muito que avançar ainda, muito. Eu atuo com projetos sociais de crianças e adolescentes há mais de 20 anos. E nesses mais de 20 anos eu já vi muitas crianças e adolescentes terem os seus direitos violados. Muitas crianças e adolescentes ainda vivendo no farol. Muitas crianças e adolescentes ainda na fase da prostituição. Muitas crianças e adolescentes sendo exploradas sexualmente. Muitas crianças e adolescentes passando por trabalho infantil. Então, se existe uma lei, mas essa lei ainda não é tão funcional no nosso país, a gente tem muito que conversar ainda sobre ela e a gente tem muito que trabalhar em cima dela. Criança precisa ter esse momento de construção, formulação, desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo, para que possa crescer e ser um cidadão que tem as suas potencialidades garantidas. Então, essa criança e esse adolescente precisam estar resguardados, e para isso que esse estatuto existe. Agora, é claro que a gente vê muitos e muitos casos no Brasil, principalmente acontece no Rio de Janeiro, quantas crianças são mortas, quantos direitos são violados por falta de cumprimento da legislação. Então, a gente vê, infelizmente, recentemente, aí o caso da criancinha lá, o João Pedro, se não me engano, João Pedro o nome dele, foi morto dentro da sua própria casa, estava brincando por policiais que trocavam tiro no Rio de Janeiro, que infelizmente é muito comum acontecer. E essa criança morreu e os bandidos foram absolvidos, ou seja, a gente tem muito que refletir ainda sobre essa lei. Mas a gente, para refletir e para falar e para trazer à tona cada vez mais a evidência dela, a gente tem que falar sobre ela. Por isso que nós estamos aqui falando nesse vídeo sobre os 34 anos do ECA. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o ministro Silvio Almeida, que por sinal tem sido uma das referências de destaques aí nesse governo atual. Não estou levantando bandeira política, a gente está falando daquilo que é relevante e importante. E ele é formado em filosofia, em direito, é professor, enfim, tem vários conhecimentos. Ele fez uma fala sobre isso, fez um post sobre isso, e é claro, foi comemorado no Ministério da Cidadania também, os 34 anos do ECA, a importância de ainda refletirmos e avançarmos muito mais. Então, você dentro da sua organização, se ainda não fez, passou a data de julho. Não tem problema, tá em julho, tá no mês, tá no ano.
Comemore isso, faça uma roda de conversa, chama um assistente social, chama um psicólogo, chama um advogado, chama um educador especializado na área, chama um filósofo, chama um professor, para falar para a comunidade sobre a importância de proteger a criança. Né? Existe um segmento aí, uma instituição que diz que criança é responsa de todo mundo. E criança é responsa de todo mundo mesmo. Todos nós somos responsáveis pelas crianças. Não tem dessa de falar, eu estou vendo lá e a família que cuida. Não, a educação é dos pais. Sim, educação sim, mas a proteção, né? E a educação também, correr atrás, é responsabilidade nossa, é o que diz o artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nesses 34 anos de existência, a gente ainda é jovem. O Estatuto ainda tem muito que amadurecer, se solidificar, para que a gente consiga, de fato, fazer com que as nossas crianças e adolescentes tenham uma infância e adolescente protegidas e possam crescer, serem indivíduos respaldados pela lei e que possam ter acesso a todas essas políticas públicas que foram faladas: educação, cultura, lazer, saúde, convivência familiar e comunitária. E nós, de organizações, somos responsáveis também, temos parte com isso. Que tipo de ambiente estamos favorecendo para que essa criança tenha proteção? Que tipo de ambiente estamos oferecendo aos pais, às crianças, adolescentes, para que a organização seja referência e que dê suporte a esses espaços? Então é isso, se liga na dica aí e aproveite ainda, se não fez, faça essa roda de conversa sobre o ECA. Chame um conselheiro tutelar da sua região. Chame um conselheiro para falar sobre isso. Uma vez eu fiz isso na nossa organização e deu muito certo. A gente entregou certificado para quem participou. E é muito bacana. De tempos em tempos é sempre importante ter a presença desse conselheiro tutelar para falar sobre a importância da proteção da criança e do adolescente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.